Salve pessoal, bom dia. Eu tô aqui para gravar o capítulo 2 aí que eu vou apresentar e preencher a ficha do Fox RPG de uma forma bem didática aí para os senhores puderem entender e conseguir fazer sozinho aí posteriormente com esse tutorial, tá? Primeiramente, vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é a nossa ficha, tá? Ela tá disponível para download aqui no nosso site. Vocês podem ver aqui nessa parte do ficha de Fox RPG aqui. Tem aqui dois prints dela aqui, tá? Você vê ela, parte da frente, parte de trás aqui. A parte da frente a gente vê os atributos, os pontos de vida, fadiga, as perícias de combate, vantagem, desvantagem, habilidade de classe, etc, tá? Carga, o nome do personagem, onde você vai selecionar as classes. E na segunda folha aqui os equipamentos, questão do dinheiro, experiência, uma foto onde você vai poder incluir a foto do seu personagem, o equipamento que está equipado, as magias, preces, juras, dons, dependendo da classe, tá? E aqui também tem os itens, né? As armas e armaduras do seu personagem, tá? Isso aqui é só o demonstrativo. A gente também tem essa versão completa, onde mostra os cálculos, tá? Os atributos com seus modificadores, os cálculos dos pontos de vida, os cálculos do ataque corpo a corpo, para você saber de onde está vindo cada valor e o que tá totalizando no final, tá bom? E aqui a gente também tem uma ficha mais simples para impressão, onde você vai ter só os valores que você vai estar utilizando durante o jogo. Não vai ter todo aquele cálculo. Você vê que ela está bem mais enxuta aqui, com menos informações, tá? Os atributos aqui a gente vai ter só os modificadores que a gente vai somar nos testes. A gente vai ter aqui só os valores de ponto de vida, fadiga, mana total e os atuais para você anotando. Então essa versão aqui ela vai estar para impressão. Já vou mostrar como você vai ter acesso a essa ficha para preenchimento e a ficha para impressão no Excel. O Excel você pode estar usando tanto no computador, que eu indico, que é mais fácil de utilizar para você ter a visualização completa, tá? do computador. E também você vai ter no celular. Você baixar na Play Store, o Excel é gratuito e você pode preencher por lá. Eu acho um pouquinho mais ruim, né? O celular, mas quem tem mais prática com o celular então vai ter uma facilidade, tá? A ficha tá para download aqui no link abaixo, ou também você pode encontrar ela aqui na aba de download do site, onde tem todo o material do blog para download. Mas bora por aqui, tá? Você vai acessar aqui o link do meu drive aí que está disponibilizando a ficha. Você vai fazer o download, automaticamente ela vai cair aqui na sua aba para download. Você baixando, abrindo esse arquivo zipado, você vai estar abrindo ela aqui nesse formato, tá bom? Ela tá, comecei aqui meio que a preencher ela, mas eu vou resetar aqui rapidinho para a gente fazer do zero, tá? Só fazer uma rápida configuração aqui. Rapidinho. É melhor para os senhores enxergarem. E eu acredito que fica melhor até para aparecer algumas coisas que não estavam aparecendo, ó. Agora está aparecendo aqui, tá bom? Essa parte da seleção dos equipamentos. Só resetando que eu estava mexendo nela ainda agora e acabou ficando pré-preenchido algumas coisas aqui, tá? Essa aqui, eu vou tirar mais o zoom aqui, é a nossa ficha do Fox RPG, tá? Vou posicionar para minha cara aparecer aqui. Essa aqui é a nossa ficha no Excel, tá? Ela tá toda bloqueada. Só o que os jogadores vão conseguir modificar de valores, números ou preenchimento de nome, etc. As células que estão em verde, tá? Se você selecionar aqui a célula, por exemplo, do nome, você vai conseguir colocar o seu nome tranquilamente, tá? Mas se você for em qualquer outra célula dessas aqui, tentar selecionar as que estão de vermelho, que está em preto, você não vai conseguir porque elas têm as fórmulas dos cálculos, etc. E para você também não acabar desformatando a ficha acidentalmente, tá? Então tudo que está em verde aqui vocês podem observar, vocês podem estar modificando, preenchendo, certo? Aqui a gente vai ter no Excel, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá um pouquinho cortado aqui, agora acho que vai dar para ver.
tá? Aqui a gente vai ter a ficha, como eu falei. Preenchimento, ela está dividida em 4 abas aqui para você entender. As 2 abas principais aqui para preenchimento, você vem aqui e seleciona aqui embaixo no rodapé preencher ficha, que é a parte da frente, que é essa primeira página que eu mostrei para vocês aqui, tá? Que vai incluir os atributos, o nome, raça, classe, nível, idade, a origem, no caso o reino de origem do seu personagem. Aqui tem os recursos, que são os pontos de vida, mana, fé, coragem. Tem também aqui os atributos de combate, né, que são ataque corpo a corpo, ataque à distância, base de defesa, a habilidade de arcana, divina, natural, que a gente vai ver depois, tá? Aqui também a gente vai ter aqui na direita os movimentos, a capacidade de carga do personagem. A gente vai ter também a resistência física, resistência mental, armadura, esquiva e iniciativa, tá? Aqui a gente vai ter os pontos de atributos da ficha disponíveis para gastar, que você vai gastar tanto em atributos quanto em vantagens e desvantagens. Você inicialmente tem 10 pontos. Ponto de perícia inicial você tem 0, porque você só vai começar a ganhar os pontos aqui quando você começar a selecionar classe e raça, que ele vai dar a pontuação inicial para os senhores. Então a gente vai começar o preenchimento aqui por cima e depois vai descendo, que vai liberando os outros recursos, tá? Aqui a gente tem as perícias comuns, montaria, corrida, sobrevivência, esse tipo de perícia que a gente usa durante o jogo, que não são de combate. Aqui a gente tem as vantagens, tá? Que a gente vai estar selecionando, que vai poder lhe dar pontos de atributo para você gastar em outras coisas, ou vai, no caso, as vantagens você vai gastar pontos para ter as vantagens, e as desvantagens você vai escolher as desvantagens para ganhar pontos, para escolher vantagens ou gastar nos atributos, tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso aí, só dando uma pincelada geral aqui em tudo. Aqui embaixo a gente vai ter as perícias de combate, que vai ser as que você vai usar na luta, né? Espada, arco, escudo, briga, artes marciais, etc. Que vai definir os seus bônus aí para atacar ou se defender no combate. O sistema ele é todo em D20, tá? Todo em D20. Só fechar a porta aqui que bateu um vento rapidinho. Voltei, bateu um vento aqui, abriu a porta e fazer um barulho aqui. O sistema ele é todo em D20 na questão dos testes de tributos, combate, tá? De perícia, e os outros dados a gente vai estar usando aí para dano, tá? Para qualquer outro tipo de teste que eles sejam solicitados aí pelo mestre, mas basicamente o sistema é D20, não tem muito segredo, tá? Então é isso. Aqui embaixo a gente vai ter também as habilidades de classe. Dependendo da classe que eu vou escolher, ela vai ter umas habilidades para você estar usando durante o jogo, tanto de combate quanto para outros usos. Aqui a gente vai ter as características raciais, que seriam praticamente as vantagens raciais, tá? Ou as desvantagens, dependendo da característica que o seu personagem receber. Tipo, no caso dos elfos aí seria a visão aguçada, a questão da longevidade e tudo mais. E os humanos, aquela adaptatividade aí de aprender as coisas mais rapidamente. Então você vai selecionando a raça lá em cima, você vai poder ver aqui a característica, automaticamente vai preencher aqui, você vai ver a característica racial e aqui a habilidade de classe. Você selecionou, aqui vai aparecer para você, resumidamente, você vai saber o que cada classe e o que cada raça recebe. Dentro de cada raça também tem as variações, tá? Por exemplo, os humanos tem as variações dos humanos de certas regiões, aqueles humanos que vivem na área de deserto, que vivem nos reinos mais urbanos. Então, além da classe, você vai acabar escolhendo a sua variação, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então aqui seria a primeira parte da ficha. Aqui embaixo, na outra aba, você selecionaria o verso, tá? Onde você vai estar escolhendo o seu equipamento, ou o mestre escolhendo por você, dependendo como o mestre preferir, os jogadores, ou ele vai dar um kit básico para cada classe e raça que for escolhida. Um guerreiro, ele vai te dar aquele kit básico de espada, escudo inicial, dependendo das perícias que você escolher, que é o que eu venho usando ultimamente para estar facilitando a vida dos jogadores. Ou ele vai definir um valor inicial de ouro, ou prata ou cobre, para você estar comprando o seu equipamento inicial. O mestre determina o que cada classe vai ter de valor, e você vem aqui e vai comprando, e automaticamente ele vai somar o valor médio do que você comprou, tanto de equipamento básico quanto aqui embaixo de equipamento de armas e armaduras, tá? Aqui na direita a gente tem um espaço onde você vai poder estar incluindo a imagem do seu personagem,
Aqui você vai ter a seleção da tendência, a gente vai ver mais à frente. Aqui o controle de experiência, que você vai receber por sessão de jogo e já mostrando aqui o valor para o próximo nível, tá? Aqui o valor de XP da classe atual, da primeira classe. E caso de multiclasse aqui, a gente vai ter o XP atual da segunda classe, tá? Aqui o controle de equipamento em relação a dinheiro, pedras preciosas, essas coisas que o personagem pode estar pegando no jogo. Aqui as armaduras que estarão equipadas no seu personagem. O que tiver no seu inventário aqui embaixo de armaduras, você seleciona o que o seu personagem vai estar equipado no corpo para usar como proteção, tá? A partir do momento que ela entra aqui no seu inventário, uma armadura, por exemplo, um escudo, aqui ela vai aparecer disponível para você fazer, para estar equipando, automaticamente somando o valor da armadura para a armadura do seu personagem, para você saber quanto de dano você vai poder absorver de um ataque, tá? Aqui na outra aba a gente tem a questão da impressão, que ele vai me dar uma versão mais enxuta da ficha, como eu falei, mostrando só os valores, o que eu vou precisar estar consultando, olhando durante a partida, durante a sessão. Ele vai me mostrar aqui bem enxuto mesmo, para mim poder estar, ou com a versão digital eu posso estar salvando em PDF aqui, tá? Eu posso vir aqui e estar salvando em PDF, ele vai me dar essa versão aqui para mim usar digitalmente, ou para impressão, quem gosta ainda de estar trabalhando com a ficha impressa, tá? Da mesma forma aqui o verso, uma versão também um pouco resumida, mas aqui não dá para resumir muita coisa, mas para você estar consultando o seu equipamento, tá? A intenção aqui é facilitar. Quem quiser usar o modo digital durante o jogo no próprio Excel, vai poder estar editando os pontos de vida do personagem ferido aqui na versão de impressão. Você vai digitar aqui os valores atuais, tá? Por exemplo, o total aqui do seu personagem é 13 pontos, aqui você vai poder estar preenchendo os 13 pontos. A gente vai ver daqui a pouquinho como é essa facilidade aí, tá? Bora iniciar aqui o preenchimento. A gente vai fazer o preenchimento usando uma rápida consulta no blog, que seria onde está o livro, né? Digamos assim, que a gente não tem um livro pronto ainda, todo o material, mas a gente tem um blog para consulta. E quem não quiser consultar nada, fazer assim, com seu próprio entendimento, uma ficha rápida aqui. Tipo, eu já dei uma lida lá, eu já sei mais ou menos quais são os reinos, quais são as raças. E eu posso estar preenchendo aqui de uma forma mais rápida, tá? Vou mostrar para vocês aqui, deixa eu dar um zoom para ficar melhor a visualização, tá? Eu vou criar aqui o meu personagem, o meu próprio nome aqui, Rodrigo Raposo. Venho aqui, seleciona a célula do nome que está em verde, faço a digitação. Errou, pode apagar e digitar de novo, não tem problema, tá? As outras abas, como eu falei aqui, elas não estão selecionando aqui, ó, só as que estão em fonte verde, tá? Aqui embaixo tem uma observação na ficha falando sobre isso, somente os valores em verde devem ser editados pelo jogador e os demais valores serão calculados automaticamente. Então, vamos lá. A raça aqui, eu vou iniciar com uma raça um pouquinho complexa, que tem mais características, para a gente ir logo pegando pesado, tá? A gente vai escolher o elfo. Você vê que quando eu mudo aqui, automaticamente vários cálculos são feitos na ficha ali embaixo. Automaticamente, vou voltar aqui para o selecione, que é o em branco, né? Você vê que está tudo 10, 10, 10, 10 os atributos, modificadores todos zerados. Os pontos de vida raciais aqui, os modificadores, pontos de vida, de fadiga racial, tá tudo zero, que a ficha está em branco. Mas a partir do momento que eu selecionar uma raça aqui, ele vai me jogar os valores iniciais daquela raça específica, tá? Você viu que ele já me deu alguns modificadores aqui, umas penalidades, que são as penalidades do elfo. Eu recebi -1 em constituição, -1 em força, bônus de 2 em modificador em destreza, 1 de percepção, 1 de agilidade, 1 de inteligência, 2 em carisma. E sabedoria, vontade e espírito não teve modificação. Então, praticamente ele já me deu meus pontos iniciais daquela raça específica, sem eu estar precisando consultar o livro. Mas se eu quiser olhar lá no blog a parte sobre as raças, para mim saber o que cada raça vai me conceder ou vai me remover de pontos, eu posso fazer, não tem problema. Quem gosta de regra, gosta de se debruçar, mas isso aqui é para facilitar. Eu vou só selecionar aqui outra raça, colocar um humano, para vocês terem uma noção da diferença. Você viu aqui o humano, ele já me deu só destreza 1, modificador de carisma 1 e sabedoria 2 e vontade 1. O restante ele manteve igual. Você viu que é diferente?
Então, cada raça ela tem os seus pontos iniciais de vida, seus atributos diferentes aqui, o movimento diferente, a capacidade de carga, tudo muda, tá? Dependendo da característica de cada classe. Vou voltar para o elfo aqui, você vai ver que esse cálculo todo aqui vai mudar, vai voltar para o do elfo, tá? Então aqui é isso. Eu recebi esses pontos, tá? Automaticamente aqui já recebi 6 pontos de perícia por ser elfo. E após isso, tem além da raça elfo, eu vou ter as variações da raça. São os elfos diferentes que tem no mundo, tá? Aqui eu vou ter os elfos alados, os elfos da floresta, os elfos da luz, os do sol e os elfos sombrios, que são os Drauns, tá? Cada variação dessa aqui vai me conceder alguma coisa diferente, provavelmente aqui na minha habilidade de classe e nas minhas características raciais. Você vê aqui, ó, além de todos esses cálculos automáticos que ele me deu em relação a tudo na ficha dos atributos, os recursos, os valores de combate e defesa, e aqui movimento, carga, resistências, armadura, esquiva, diferente do elfo, ele me deu o valor específico. Ainda não selecionei uma subclasse, a variação ainda não foi selecionada, mas ele já me deu aqui algumas características do elfo, que serve para todos os elfos, tá? Ele me deu aqui uma destreza elevada, onde eu recebo um bônus de destreza que já foi jogado lá na minha ficha, aqueles 2 pontos de modificador de destreza. Ele me deu aqui visão no escuro, tá? Onde eu posso chegar no escuro até 18 metros na meia luz, como se fosse dia, e na escuridão como se fosse meia luz. Na escuridão você só consegue discernir tons de cinza, tá? E me deu também sentidos aguçados, onde eu tenho bônus em teste de percepção, onde provavelmente ele me deu esse modificador de +1 aqui. E também a longevidade, que é a questão da diferença de idade dos elfos para as outras raças comuns aí, como os humanos, tá? Você vai, após isso aqui, selecionar rapidinho, só mudar aqui de novo para humano, que você vai ver que lá embaixo automaticamente já mudou aqui também as características raciais. O humano ele vai ter o aprendizado rápido, onde ele recebe bônus de 30% do XP. Então se você ganhar numa sessão 500 de XP, você vai ganhar 30% a mais aí por ser humano. Você ia ganhar aí mais 30% desse total. O mestre dando XP para você, você já calcula 30% a mais. O proeficiente, onde ele recebe mais pontos de perícias iniciais do que qualquer outra raça. Você viu aqui que ele já recebeu 9 pontos iniciais, o elfo tinha recebido só 6. Então ele tem essa proeficiência humano. E o preparado, onde ele recebe um bônus de sabedoria maior do que qualquer outra raça. Então só ele aqui vai ter um bônus de 2 em sabedoria no seu modificador, tá? Então é isso. Bora voltar aqui pro nosso elfo. Eu tô fazendo essa mudança aqui para você ver a diferença, que automaticamente muda na nossa ficha aqui, tá? Voltou as características raciais do elfo, tá? Nas variações aqui a gente tem, cada variação ela vai ter uma habilidade diferente. Aqui eu coloquei elfo da floresta, que é o elfo clássico, tá? E aí você vê aqui que na variação racial eu já recebi uma habilidade chamada Bênção da Floresta, onde uma vez por dia ele pode se curar 2d4 mais 1. Um aliado que esteja em campo de visão sem custo de uma rodada. Ele pode se curar 2d4 mais 1 de pontos de vida ou curar um aliado dentro do seu campo de visão, tá? É uma bênção que ele recebe da variação da classe. Então, uma vez por dia no jogo, você pode usar essa habilidade aí, que é uma habilidade da variação da floresta. Eu vou colocar os alados aqui pra gente ver qual é a habilidade que dá um exemplo. Olha, já os alados eles têm a habilidade de voo e decolagem, quando eles possuem a capacidade de voar e pode levantar voo sem custo de uma rodada uma vez ao dia. Além do voo, que é a variação racial do elfo alado por ele ter asas, ele ainda tem essa habilidade que ele pode levantar voo sem o custo de uma rodada uma vez ao dia, tá? Então, se uma necessidade, está desabando o chão, ele não tem uma ação, uma rodada mais uma ação naquele turno, ele pode usar essa habilidade e conseguir voar, se livrar aí do chão cedendo ou uma outra necessidade, uma outra urgência, tá? E os humanos, os anões, cada raça tem as suas habilidades e cada variação da raça tem essa habilidade de variação, tá? Vou voltar aqui para o nosso elfo da floresta. Automaticamente tudo está sendo calculado na ficha, os pontos de vida totais, a fadiga, a mana. Os valores finais são esses aqui, que estão em vermelho, tá?
que já está toda a base de cálculo. Vou dar um exemplo rápido aqui, ó. O elfo da floresta ele recebeu um modificador de 3 pontos de vida por ser elfo, menos 2 de penalidade do atributo, que foi calculado provavelmente dos 2 modificadores de constituição e força, menos 1, que deu menos 2 para ele. Na soma ficou 1 positivo, tá? Então ele só tem 1 ponto de vida, mas isso vai aumentar conforme a gente for distribuir os atributos depois, tá bom? Vamos escolher aqui uma classe. Vamos fazer um elfo da floresta patrulheiro, tá? Habilidades na floresta serem bem utilizadas. Você vê que eu já recebi outros bônus aqui de classe, tá? Já recebi 4 pontos de vida de classe, 4 de fadiga, 3 de mana, 3 pontos de fé e de coragem. Assim como em outras coisas aqui também, ó. Ataque corpo a corpo 1 por ser patrulheiro. E assim vai. E ele tá calculando tudo automaticamente para mim, me dando o total aqui de cada coisa. Para mim não tá precisando estar somando, calculando. Então é um negócio bem dinâmico. Como se fosse um RPG de videogame aí, onde você vai preenchendo os atributos, escolhe a classe, a raça, ele calcula tudo automático para você não ter dificuldade. Então é bem simples, bem didática aqui. O meu nível inicial definido pelo mestre, vamos dizer aqui que o mestre escolheu uma campanha de nível 1 inicial. Eu sou um elfo, elfos aqui vivem lá pelos 100, 200, 300, 400 anos, então vou colocar um elfo jovem aqui por volta de 180 anos, tá? O elfo clássico aí, 180 anos de idade, elfo da floresta, patrulheiro. Não vou iniciar explicando questão de multiclasse, bora iniciar só com a classe 1. A origem, ele vai me dar aqui a região, o reino no caso, que eu nasci. Eu vou estar selecionando aqui, eu vou escolher os elfos aqui no mundo de Garden, se pesquisarem lá na apresentação do mundo, lá na descrição dos reinos. Tem 2 reinos clássicos, um no continente norte e um no continente sul. Se eu não me engano é Saktri, que é o reino sagrado dos elfos e das fadas, no continente norte, não, no continente sul. E tem outra aqui que é no continente sul, que é Ézelos, que é no continente norte, perdão, que é onde um reino élfico das fadas no continente norte. Tá, vou escolher Ézelos, um elfo da floresta patrulheiro, originário do reino de Ézelos, nível 1, porte 2, idade 180 anos, nome Rodrigo Raposo. Agora mudar aqui, vou botar Raposo Leaf, que é a folha, né, que muita gente usava isso antigamente no D&D, sobrenome élfico em NPC, tá? Então ele já me definiu aqui vários valores iniciais, tá? Os atributos todos 10, porque eu ainda não fiz distribuição de pontos. E as classes e raças não mudam meus atributos, apenas os meus modificadores, tá? Os modificadores são os valores que eu vou somar nos testes de D20 de cada atributo. Por exemplo, aqui um teste de força eu lançaria um D20 com a penalidade de 1 no meu resultado do dado. Um teste de destreza, um D20 com bônus de mais 2 no meu resultado de dado, o que pode mudar conforme agora eu vou distribuir meus pontos de atributos. Se você observar aqui, eu tenho 10 pontos de atributo para distribuir nos meus atributos ou comprar vantagem, onde cada vantagem tem um valor. Eu tenho 13 pontos de perícia para gastar nas minhas graduações de perícias comuns e perícias de combate. Então eu tenho 13 pontos para distribuir, sendo que inicialmente a graduação máxima inicial em qualquer perícia é apenas de 3 pontos, então só vou poder dar gastando 3 pontos em cada perícia, tá? E da mesma forma 3 pontos em graduações de perícia de combate. Então no inicial, se quiser colocar mais 3, é o máximo que eu vou poder botar na criação inicial da ficha, tá? Aqui eu vou ter a relação de todas as vantagens do jogo. Eu selecionando aqui, por exemplo, o acrobata, ele vai me dar uma descrição aqui do que eu vou receber e o custo em pontos de atributo. Automaticamente ele já subtraiu para mim aqui, ó. Eu escolhi acrobata com custo de 1 ponto, eu tinha 10 pontos, tenho só 9 agora para distribuir em atributos ou em vantagem. Aliado fiel, ele já me debitou aqui 3 pontos dos meus 10, eu tenho 7 agora, e aqui ele me dá o que eu vou receber, tá? Se eu não quiser nada, eu não selecione, ele zera e devolve os meus pontos lá para cima. Da mesma forma ele vai fazer com as desvantagens, onde eu vou poder escolher aqui algumas desvantagens para estar ganhando pontos. Eu vou colocar aqui um exemplo
amaldiçoado, onde eu recebo 2 pontos por escolher essa desvantagem. Automaticamente ele já somou 2 pontos aos meus 10 para me escolher distribuir ou em atributos ou em outra vantagem que custe 2 pontos ou comprar 2 de 1 ponto, tá? Então aqui você vai ter acesso a toda a lista das vantagens e aqui embaixo as de desvantagem, e você selecionando automaticamente ele vai te dar a pontuação. Caso você queira ver a lista completa com todos os custos, você pode estar indo lá no blog e ele vai te dar essa pontuação. Vou abrir rapidinho aqui para mostrar para os senhores o blog aqui, que ele também tem uma aba lá de vantagem e desvantagem. Aqui você está vendo, ele vai estar mostrando para você essa aba aqui com toda a relação, tá? Com o nome da vantagem, a descrição e o custo. Se você quiser dar uma consulta mais rápida, mais detalhada, ele vai te dar essa pontuação toda aqui. Aqui embaixo tem as desvantagens, o nome, descrição abreviada e o custo, tá? Você pode também baixar em PDF todo o material que você puder visualizar aqui. São imagens, né? Mas também tem um PDF, caso você queira baixar e ter acesso aí para estar consultando, tá legal? Vamos continuar aqui. Então é isso. Aí a gente vai continuar aqui a criação da ficha. Continuar criando aqui, bora ver. Aqui ele vai estar me dando 10 pontos. Eu já tenho alguns bônus, algumas penalidades nos meus atributos, meus modificadores. Então vamos focar aqui na destreza e agilidade do personagem, tá? Onde a força ela vai determinar os teus bônus de dano, as facilidades para realizar testes baseados em força, e também vai te ajudar no cálculo do ponto de vida. Bom, meu elfo ele não vai ser muito focado em dano, nem vou focar muito em pontos de vida. Vou tentar ser aquele elfo arqueiro mais recuado ali, que não vai precisar muito de pontos de vida. Em constituição também não vou focar muito, questão de fadiga que o personagem possa ter, também nos pontos de vida. Então eu vou focar aqui mais na destreza. A destreza é aquele foco mais no que o personagem pode fazer com as mãos, com armas de arremesso, focado nas perícias ali, com testes que ele vai necessitar de habilidades com a mão, como ladinagem, predidigitação ou outros tipos de teste. E é isso. Então eu vou focar aqui mais na destreza e na agilidade do personagem, onde a agilidade ela já envolve o corpo todo, tá? Questão da esquiva, teste de acrobacia, esse tipo de testes aí que vai ser mais focado na agilidade. Então vamos lá. Eu selecionando aqui, eu posso clicar aqui do lado na setinha e selecionar a pontuação que eu quero ter naquele atributo, sendo que cada ponto acima de 10 ele vai me custar 1 ponto. Por exemplo, 11 vai custar 1 ponto do ponto de atributo, 12 vai custar 2 pontos, 13 3 pontos e assim por diante. Cada ponto abaixo ele vai me dar 1 ponto para me gastar em outra coisa. Vou mostrar aqui, ó. 11 você vai gastar 1 ponto dos seus 10, vai para 9. Se eu tivesse escolhido 9, ele ia me dar 1 ponto. Em vez de ficar com 10, ele vai ficar com 11 para gastar em outra coisa, tá? Sendo que os pontos de perícia aqui também vão poder mudar caso eu escolha atributos que envolvam esse cálculo, que seria seus pontos de sabedoria e inteligência. Então, se eu gastar mais pontos em sabedoria, ele vai me dar mais pontos de perícia. Coloquei 11, ele gastou 1 ponto de atributo, mas aumentou meus pontos de perícia. Inteligência também ajuda nesse cálculo. Você vê que eu gastei mais 1 ponto, ele já me deu mais 1 ponto de perícia. Então tudo pode alterar a ficha dentro daquela área. Então tudo que eu gastar em pontos, em atributos mentais, provavelmente eu vou receber bônus em testes mentais como resistência mental, pontos de perícia e em outras coisas aí, tá? Provavelmente vou receber bônus nas habilidades arcanas, habilidade divina. E se eu focar só em parte física, eu vou receber bônus na área física, pontos de vida, fadiga, etc, tá? Então é isso, o personagem sempre fica balanceado, você escolhe no que vai focar e ele vai te conceder bônus e valores a mais naquilo que você está focando, e não vai conceder naquilo que você não focou. Caso você escolha valores baixos em certa área, também você vai receber penalidade naquela área, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui uma destreza, já está com bônus de mais 2. Só de uma explicação rápida aqui sobre os modificadores. Cada valor de atributo ele te concede um modificador diferente, tá? Então basicamente 10 ele te concederia um valor de modificador 0,
Mas eu tô com um bônus aqui de mais um porque eu recebi esse bônus extra da minha raça, da minha classe ali. Mas se não tivesse nada de raça ou classe escolhida, seria tudo 0 aqui por ser 10. Sendo que conforme eu fosse aumentando os atributos aqui, ele ia automaticamente aumentando para mim. Então, por exemplo, aqui, vou dar o exemplo da sabedoria, onde eu não tive nenhuma modificação. Se eu colocar aqui em sabedoria o valor 13, ele ia me conceder um bônus de mais um, tá? Sendo que eu recebi aqueles outros bônus ali mesmo sendo 10, devido à minha raça inicial, tá? Então, vamos lá. Vou focar aqui naquilo que eu falei, vou voltar o 10 aqui. Vou focar aqui numa agilidade, vou colocar aqui uma destreza. Provavelmente eu vou conseguir um bônus de mais 3, só se eu colocasse um 15, um 16 nesse valor, então eu não vou focar nisso. Ó, consegui um 13, ele me deu um bônus de mais 3, então interessante. Bora ver se com 12 aqui ele me desse mais 3 também. Ó, 12, 11, ó, então 11 ele me dá mais 2, eu vou botar um 12 aqui, também ficar com bônus de mais 3. E no caso ele me deu o bônus de mais 1 natural do meu atributo, e me deu mais 2, que é o bônus da minha classe, da minha raça, tá? Um bom valor alto para mim aqui de mais 3, apesar do atributo não estar alto, mas eu tenho um modificador. Então, um teste de destreza básico aqui vai ter um D20 mais 3. Então, foi um valor bacana, tá? Eu vou aumentar aqui a minha destreza também com 13. E se eu chego no mais 3 aqui, eu vou com 14 aqui, ó. 14 ele já me deu um bônus de mais 3 em agilidade e destreza. Então, tô com uma agilidade e uma destreza bem alta, tá? Sobrou aqui 4 pontos de atributo para me gastar, tanto em vantagens quanto em atributos. Eu vou gastar tudo aqui, os 4 em atributo. Depois eu vou escolher umas desvantagens aqui para me ganhar mais alguns pontos e poder estar gastando em vantagem. Então vamos lá, vou gastar mais esses 4. O elfo já tem carisma 2 para mim, acho que já está o suficiente. Vou focar aqui um pouco em sabedoria para mim ganhar mais alguns pontos de perícia, tá? Vou focar aqui também, acho que um pontinho em espírito para ver se eu ganho mais alguma coisa. Esse 12 aqui eu já ganho mais alguma coisa. Já ganhei aqui um ponto de coragem a mais. E ganhei mais algumas outras coisas ali, acho que em fé ou em mana, tá? Então, não é muito o foco do meu personagem, mas a coragem é importante para qualquer classe. Eu não vou precisar fé, que eu não vou ser nenhum tipo de sacerdote ou paladino. Mana também acho que eu não vou ser mago, eu já sou patrulheiro, né? A não ser que mais na frente eu se torne pegue uma segunda classe aí, que tem esse tipo de magia. Então acho que eu vou manter o espírito 10 mesmo. Manter só meu pontinho de coragem para usar por dia. Então acho que eu vou focar em outra coisa aqui. Como eu sou um elfo, o patrulheiro é importante ter uma boa percepção. Acho que eu vou focar em percepção aqui para mim ter 2 de percepção. Então 12 com bônus de mais 2, tá? Eu acho que em atributo eu vou fechar assim. Aí automaticamente foi definido aqui meus pontos de vida 5, inicial um pouco baixo. Então 2 golpes aí provavelmente. 2, 3 golpes eu caia desmaiado, mas vou tentar ser um personagem mais recuado, mais escondido aí para atacar de longe com arco, provavelmente. Fadiga 8 pontos, que é o quanto meu personagem consegue alcançar, aguentar de cansaço. Manas e fé 6 e 7 para mim é irrelevante, que eu já não vou trabalhar com esses 2 valores aí, já que eu não sou mago, nem clérigo, nem sacerdote. E 1 ponto de coragem, tá? Ataque corpo a corpo eu tenho um bônus de mais 6. Ataque à distância eu fiquei com um bônus de mais 7. Sendo que esse valor eu ainda não vou ser o meu valor final de um D20 mais esse valor, porque eu ainda vou ter as minhas perícias de combate, onde ele vai fazer um cálculo total na minha base de ataque corpo a corpo, meu base de ataque à distância, mais o meu bônus de perícia. Lá embaixo ele vai me dar o total. A minha base de defesa, que é quanto o inimigo vai precisar atingir para me acertar no dado, mais o seu bônus, daqui a pouquinho eu vou explicar. As minhas habilidades arcana, divino e natural, que como se fosse o bônus para mim poder lançar esse tipo de habilidade. Então seria aqui um D20 mais esse valor, mas ainda também entra o bônus das perícias que a gente vai ver lá embaixo. Esse valor aqui ele vai ser direcionado lá para baixo, para a parte de ataque de combate, somando-se com a perícia para você ter o valor total que você vai somar o seu D20, tá? Daqui a pouquinho, chegando lá, eu explico para vocês. Aqui ele me determinou o movimento inicial do meu personagem, eu vou poder me movimentar nas minhas rodadas de ações.
a minha capacidade de carga que eu consigo carregar sem sofrer penalidade, tá? Foi tudo calculado baseado na minha classe, na minha raça, nos meus atributos. A minha resistência física para fazer um teste, um D20 mais 1. A minha resistência mental, um D20 mais 3. Ficou 3 aqui. A minha armadura ficou uma penalidade menos 1. Então praticamente eu não vou conseguir absorver nenhum dano de bônus aí do inimigo. Vou sofrer o dano total. O meu bônus de esquiva e o meu bônus de iniciativa. Também um D20 mais esse valor. Que eu vou explicar mais à frente como funcionam as regras de combate e onde esses valores vão ser aplicados, tá? Aqui, os meus pontos de atributo acabaram. Eu não tenho mais como gastar em pontos de atributo, a não ser que eu escolha mais algumas desvantagens e ganhe pontos para isso, tá? Como eu não tenho pontos, eu não vou poder escolher vantagem, que eu vou ficar negativo, o que não pode, tá? Tem que finalizar em 0 o valor de atributo para você fechar os pontos do seu personagem. Então eu vou escolher algumas desvantagens aqui para ganhar alguns pontos. Escolher uma coisa leve para não estar deixando meu personagem muito prejudicado. E como eu não quero focar em questão de magia e nada, acho que eu vou pegar alguma desvantagem aqui que me deixa assim analfabeto aí em relação à magia. Então, analfabeto mágico, eu não sei nada de magia, não entendo nada, sou coco seco para essa questão de magia. Vou ver se tem alguma outra aqui em relação a isso. Cano instável, aprendizagem lenta. Aqui o mestre vai estar podendo restringir também algum tipo de vantagem e desvantagem que você usar, tá? Fica a critério do mestre. Vamos lá, que eu tenho baixa estatura não, bêbado não. Agora eu escolhi algo interessante aqui. Cabeça quente não. Cegueira arcana. Bora ver o que é cegueira arcana. Não enxerga auras ou presença mágica sem ajuda externa. Interessante, como eu sou leigo a magia, então eu não vejo nada de magia, tá? As desvantagens, quantas são possíveis? São 3 slots de desvantagem, então você pode selecionar até 3. O mestre também pode restringir o número máximo de pontos que você pode escolher, ou o número de desvantagem, fica a critério do mestre aí. Mas no geral seria 3 desvantagens, tá? Eu vou fazer um elfo aqui bacana, bem alheio à magia. Deficiência arcana, bora ver o que é. Nunca pode lançar magia assim no terceiro círculo. Como eu já sou analfabeto mágico, vou tentar aqui combar essa desvantagem, me deixando com mais 4 pontos, tá? Eu tava zerado de pontos, você vê que eu ganhei 4 pontos. Bora ver se ele somou lá automaticamente. Opa, tenho 4 pontos para gastar em atributos ou vantagens. Vou focar aqui em algumas vantagens para minha precisão com arco. Vou fazer aquele elfo clássico arqueiro, sendo que bora ver aqui. Olha que interessante, acrobata, para ver que recebe mais 2 em teste de acrobacia, rolamentos e saltos. Seria interessante para um patrulheiro aí na floresta. Ambidestria é muito importante, uma vantagem do personagem ter, que é a capacidade de lutar e manusear igualmente bem com qualquer uma das mãos, podendo realizar um segundo ataque ou um bloqueio na rodada ao custo da esquiva. Então eu vou escolher essa aqui, que é uma vantagem muito importante no sistema. Você saber usar as 2 mãos do seu personagem, tanto para atacar quanto para bloquear, ou não recebendo penalidade. Então a mesma habilidade que você tem com uma mão, você vai ter com a outra, sem ter penalidade. Na parte de regra de combate você vai entender melhor isso aí. Tá, eu vou ver outra aqui interessante para me usar. Ainda tenho 3 pontos. Artilheiro, bora ver o que artilheiro recebe. Mais 3 ataques com canhões, arbustos e armas fixas. Não é para mim. Isso aí é quem trabalha com arma de fogo, pirata, esse tipo de coisa aqui. Condutor energético. Temos algumas opções aqui. Corpo flexível, vamos ver o que é. Ignora a penalidade de espaços apertados ou armadura leve. Interessante para ladino. Bora voltar aqui por V aqui. Eu apertei no end aqui para ele foi direto pro final. Tato aguçado, sono leve, sexto sentido. Para ver se tem alguma coisa relacionada à precisão, que eu quero ser o cara que não erra. Precisão cirúrgica, opa. Vamos lá. Ataques furtivos causam mais um dano adicional. Não é muito para mim. Pensei que esse seria. Pontaria precisa. Garante mais 1 em ataques com armas
de fogo rústicas, arcos ou bestas. Interessante. Então eu já vou ganhar aqui mais um bônus em qualquer tipo de arma de arremesso. É boa, mas vou ver se esse pontinho aqui pode ser gasto em alto mais interessante. Olha de caçador. Em testes para encontrar trilhas, observar movimentos e identificar alvos, eu recebo bônus de mais 2. Interessante também. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Memória idética, interessante. Iniciativa rápida, influência, indomável. Habilidoso. Recebe mais um em 3 perícias à sua escolha. Olha. Então aqui eu já ganho 3 pontos de perícia. Não somou automaticamente, mas eu tô sabendo que eu tenho 16 mais 3 pontinhos. Eu vou ficar com essa aqui. Ainda tenho 2 pontos de atributo para gastar. Bora ver outra aqui. Autocontrole. Camuflagem natural. Recebe mais 2 de furtividade em florestas ou ambientes naturais. Interessante. Também. Carga rápida. Pode recarregar uma arma de fogo rústica sem perder ações. Não é meu caso. Condutor energético. Energia mágica através de armas tecnológicas. Interessante, mas não é meu caso. Aqui tem um aqui que eu acho interessante, que é reflexos felinos. Agilidade com condenação superiores, concedendo bônus mais 1 esquiva e iniciativa. Eu vou ficar com essa aqui. Aumentou mais 1 na minha esquiva e mais 1 na minha iniciativa. Não calculou automaticamente, eu tenho que anotar aqui do ladinho, tá? Ainda não consegui fechar a planilha, uma fórmula que eu consiga jogar certos bônus das vantagens diretamente para a ficha. Mas aí você já sabe, na hora de fazer o teste, você, mestre, eu tenho minha iniciativa 9, mas eu tenho mais um de bônus do minha vantagem reflexos felinos. Em breve eu vou estar tentando fechar isso aqui para automaticamente as vantagens somarem a ficha. E aí automaticamente vai somar, e quando estiver disponível eu vou deixando para download a ficha atualizada, tá? Ainda vou dar uma estudada nessa questão do Excel, como eu fazer isso, tá? Fechei aqui meus pontos de atributo, onde eu fechei os meus atributos aqui, meus valores de atributo. Fechei aqui meus valores. Fechei também aqui meus atributos. Fechei minhas vantagens e desvantagens. Você vê que eu fechei em 0 pontos. Então tá preenchida essa parte de atributos, vantagens e desvantagens, tá? Vamos partir para a segunda parte aqui, a parte final da ficha, na parte da frente da ficha. Vamos aqui, temos 16 pontos para gastar nas graduações das perícias comuns e perícias de combate, tá? Eu vou pular aqui as perícias comuns para mim fechar logo aqui o combate do meu personagem. Como eu falei, ele vai ser um arqueiro, né? Um patrulheiro meio arqueiro, então eu já vou selecionar arco. Você vê que ao selecionar a vantagem, automaticamente ele me deu um total de pontos, somando aqui o meu modificador geral lá do meu ataque à distância, que é mais 7, tá? A distância 7, ele já jogou para cá o valor para mim do arco, que é uma arma à distância. Ele me deu esse modificador geral para somar com a minha graduação e qualquer bônus penalidade que eu tenha, tá? Então tá 7, mas como automaticamente eu selecionei a perícia, eu não posso ter uma perícia sem a graduação 0. Eu preciso que, ao escolher a perícia, automaticamente eu gradue ela no mínimo para 1, inicialmente no máximo para mais 3. Então aqui eu fosse um arco básico, graduação 1, eu ia ter o total de 8. Então para mim fazer um ataque seria 1d20 mais 8 no meu dado, tá? Caso eu deixasse 0, estaria errado. Eu não poderia ter a perícia com uma graduação 0. Então automaticamente escolhi no mínimo 1. Como eu colocando 1 aqui, ele vai gastar 1 ponto. Eu tinha 16 pontos, agora eu tenho só 15 da minha perícia, meus pontos de perícia. E se eu colocar, por exemplo, mais 3, ele vai subtrair lá para mim. Vou deixar mais 3, que eu quero ser um elfo bem preciso com o meu arco, um bônus de mais 10. E automaticamente aqui ele subtraiu dos meus pontos de perícia, onde eu só tenho 13 para gastar agora no resto da ficha, tá? Então eu vou focar em arco. Vou escolher aqui uma arma de curto alcance para mim poder usar. Eu vou focar, como a minha força é baixa, eu vou escolher uma adaga e provavelmente eu vou conseguir usar o meu bônus de destreza no dano, em vez do meu bônus de força, tá? Vou graduar em 3, para ser bem preciso. E automaticamente ele somou meu modificador geral 6, como é uma arma de corpo a corpo, ele me deu o bônus 6 do corpo a corpo. Você pode ver aqui, ó, meu bônus de corpo a corpo total é 6, de distância é 7. Então se a arma é de distância, automaticamente ele deu o bônus de 7 do ataque à distância. Se é corpo a corpo, ele me deu o bônus de 6. Ele já seleciona automaticamente
somando a minha graduação, fiquei com 9 em adaga, 10 em arco, tá? Então, bem simples de preencher. Gastei 6 pontos de perícia e aqui em cima ele já subtraiu. Dos 16 que eu tinha inicialmente, eu só tenho 10 agora, tá beleza? Tenho mais 10 para distribuir nas perícias comuns. Perícia de arma de combate ali para mim eu acho que tá bom, não vou mais querer nenhuma. E vou gastar esses 10 pontos aqui em perícias comuns. Clicando aqui, assim como lá nas perícias de combate, ele já me dá todas as opções de perícia, tá? do sistema. Vou escolher aqui o atletismo, que é a questão da corrida, tá? Vou graduar em 3 também. Já somou aqui o meu modificador. Desculpa, espirrei. Ele me deu o bônus de mais 3 no meu atributo, que provavelmente que foi da minha agilidade. Ele me deu o modificador 3, ele somou no meu modificador da minha perícia, mais a minha graduação 3, ficou o total de mais 6. Então qualquer teste relacionado ao atletismo, como correr, saltar, etc., ele vai ser um teste de 1d20 mais 6. Caso eu fosse fazer, por exemplo, uma corrida e não tivesse a perícia, atletismo, o mestre ia mandar eu fazer um teste de agilidade sem o bônus de perícia. Então seria 1d20 mais 3 só do meu bônus. Assim como qualquer teste de perícia que você tente fazer e não tenha perícia, o mestre ele vai pedir para você fazer o teste do atributo apenas. Então você vai jogar 1d20 e vai somar só o valor do atributo. Você vê que fica um valor mais baixo, então mais difícil, tá? E essa questão dos testes, combate, a gente vai ver no capítulo que eu vou tratar sobre isso. A gente está tratando só sobre a criação da ficha, tá bom? Só para você ter os valores básicos. E lá quando a gente for fazer aqui o vídeo, explicação do sistema, eu vou usar essa ficha como referência aqui que a gente está criando para fazer os testes, tá bom? Para mostrar para vocês como é os testes. Então eu graduei o atletismo mais 3, somando com o meu atributo ficou 6. Então 1d20 mais 6 para qualquer teste de atletismo. Tenho mais 7 pontos. Vamos selecionar aqui uma segunda perícia. Eu acho que interessante ter a montaria, né? Clássico, tem que andar de cavalo. Tem a letra M aqui. Procurar aqui montaria. Não estou encontrando. Acho que é cavalgar. Tá aqui, desculpa. Cavalgar. Ele automaticamente somou meus 3 pontos de agilidade, que é o atributo que é interligado a essa perícia. Eu vou colocar um aqui só para mim ter a perícia. Então fiquei com o valor de mais 4, um D20 mais 4, qualquer teste de cavalgar. Vou escolher também outra perícia aqui, bora ver aqui. Acho que sobrevivência é interessante, já que eu sou um patrulheiro. Vou graduar com 2. Opa, com 3. Vou gastar só 2 aqui para economizar um pouquinho. Aí fiquei com um bônus de mais 3. Teste de sobrevivência um D20 mais 3. Tenho mais 4 pontos para gastar. Bora ver aqui. Mais um pontinho aqui. Estratégia, identificação, intimidação. Bora ver se tem diplomacia, natureza. Acho que natureza é interessante. Observar é interessante. Então, patrulheiro ali observando, analisando. Vou graduar aqui com mais um para me ter a habilidade, tá? O fato de eu não ter, o mestre também pode definir uma penalidade para mim fazer o teste específico. Caso eu não tenha a perícia, é bom sempre ter as perícias importantes daquela sua classe. Negociação, navegação, natureza, acho que eu vou escolher natureza. Vou graduar em 2 para estar usando testes ali de encontrar uma árvore específica, um fruto, uma erva, alguma coisa. Eu acho que ele vai usar nessa área o teste de natureza. Ela tem um ponto. Então vou escolher aqui mais uma aqui, ver se alguma coisa interessante. Acho que furtividade é interessante para um patrulheiro. Então acho que eu vou colocar furtividade 2. Fiquei um ponto negativo. Preciso ter uma furtividade 2, então não posso deixar negativo aqui, tem que deixar 0. Então eu vou diminuir aqui a minha natureza para 1, que eu vou ganhar um ponto de novo de volta e vou zerar aqui, fechando as minhas perícias, tá? Então fiquei com as perícias: atletismo, cavalgar, sobrevivência, observar, natureza e furtividade. Com essas graduações aqui, nenhuma em 0, como eu expliquei, com os totais para os testes aqui no total, tá bom? E lá em combate, fiquei com arcos com a graduação 3 e adaga 3, o total ficando arcos 10 e adaga ou punhal 9, tá? Beleza? Então a gente fechou aqui a primeira parte da ficha. As vantagens foram aquelas que a gente escolheu: ambidestria, habilidoso, reflexos felinos.
ficou só 3 vantagens. As desvantagens foi analfabeto mágico, cegueira arcana e deficiência arcana. E as habilidades de classe aqui, que eu não mostrei para vocês, tá? Automaticamente, quando a gente escolheu o patrulheiro, a gente ganhou essas habilidades de classe aqui. A gente ganhou aqui o dom do patrulheiro, que é uma habilidade que eu posso usar no primeiro nível, onde o patrulheiro tem acesso aos dons do patrulheiro, e os dons aprimoram a habilidade de caça, rastreamento e defesa. São as magias, digamos assim, do patrulheiro, que ele tem acesso, podendo preparar por dia um dom de seu nível e outros mais, conforme no fim do verso da ficha. A gente vai ver no verso, onde a gente vai estar tendo acesso aí aos dons e a quantidade de dons que a gente pode estar usando no dia. A gente vai ter o foco do caçador de primeiro nível também, aqui ele especifica entre parênteses qual o nível dessa habilidade. Se eu não tiver no nível eu não vou poder usar, então no primeiro nível eu vou poder usar. Olha, no primeiro nível eu vou ter o foco do caçador, onde uma vez ao dia ou ao custo de um ponto de coragem, caso eu use uma vez e não possa usar mais, eu posso gastar um ponto na minha ficha de coragem para me usar novamente, tá? O patrulheiro, ele ao entrar em combate ou avistar uma vítima, um alvo, né? Ele recebe um bônus de mais 3, mais 2 e mais 1 em suas próximas 3 rodadas contra o alvo. Então eu posso, tipo assim, ver um lobo na floresta que eu vou matar. Eu uso o foco do caçador e focando nele ali na primeira rodada eu vou ter um bônus de mais 3. Na segunda rodada um bônus de mais 2. Na terceira rodada um bônus só de mais 1. E na quarta meu bônus acabou. Então é uma habilidade interessante aí para entrar num combate, tá? Mas focar só em um alvo específico. E a partir do 5º nível eu vou ter a habilidade companheiro animal. Você vê aqui que tá 5º nível, então só quando eu chegar ao 5º nível eu vou poder usar essa habilidade, onde o patrulheiro tem um aliado animal leal, como um lobo, uma águia ou uma pantera, onde ele vai poder invocar ou chamar ali na floresta, que o ajuda em combate e em tarefas de exploração. Atributos e características do companheiro animal estão na descrição da classe patrulheiro. Você vai poder estar encontrando lá no site, tá? Na aba da classe. Eu vou colocar aqui para a gente dar uma olhada. Bora lá. Vou colocar aqui, a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos aqui na parte de classes iniciais. A gente vai procurar aqui o patrulheiro. Aqui é a imagem, tá? Mas tem um PDF para download. Todas as classes aqui, ó. Druidas, guerreiros, ladinos, lutadores. Mostrando aqui, ó. Chegar lá no patrulheiro eu vou mostrar especificamente um pouquinho aí de como vem especificado cada classe. Tá aqui, ó, classe, patrulheiro, o guardião selvagem. Aqui tem uma descrição um pouco resumida de como é o patrulheiro no mundo de Garden, tá? Você pode estar lendo aqui. E aqui ele mostra para você os multiplicadores iniciais de classe do patrulheiro, quanto você vai receber de vida por nível, de fadiga, de mana, de fé, etc. Ele te mostra aqui as pontuações. Aqui, algo que eu esqueci de mostrar para vocês, que é quanto aquela classe específica precisa ter em cada atributo inicial. Então ele me dá uns pré-requisitos que eu preciso ter. Então vou precisar alterar minha ficha, que eu esqueci disso, tá? Em atributo força eu preciso ter um 11 ou mais, não é o nosso caso lá, tá errado. Na agilidade eu preciso ter 12 ou mais, também eu acho que já tá ok essa parte. O espírito 12. Então eu vou fazer umas modificações para a gente poder atender os pré-requisitos aqui que a gente falhou em atender. O mestre ia puxar minha orelha e ia dizer: olha, você não preencheu força, você não preencheu o atributo. Nossa força lá ficou, deixa eu dar uma olhada rápida aqui em off, nossa força lá ficou 10 e o nosso espírito ficou 10. Então preciso arranjar 3 pontos aí para deixar o espírito 12 e a força 11. A gente vai modificar isso lá. Olha, aqui também eu precisava ter como pré-requisito aqui as perícias iniciais. Uma perícia em combate, um ponto em adestrar animais eu não escolhi, vou precisar mudar a ficha também. Uma perícia de combate, a gente tem 2 lá, né? Tem arco e adaga, então a gente está preenchendo. Conhecimento da natureza, a gente precisa ter 2 pontos de graduação, 2 em sobrevivência e 1 em observar. Então a gente vai precisar preencher essa parada lá, tá, senhores? Então é isso. Aqui ele mostra para que os pontos de coragem da classe precisam ser usados. Os seus pontos de coragem podem ser gastos em combate fora dele, então posso usar meu ponto de coragem em qualquer momento do jogo. Eu posso usar um ponto de coragem para usar uma jura não decorada, que seria como se fosse a magia do patrulheiro, para você entender. Então uma que eu não escolhi
para usar naquele dia, eu posso usar com custo de um ponto de coragem, contanto que eu já esteja no meu nível de acesso. Ao utilizar a coragem em teste de um ambiente que seja o nativo do patrulheiro, como uma floresta ou algo assim, ele recebe o dobro do bônus previsto. Tá beleza? Tá? Aqui são as habilidades de classe aqui que tá me mostrando lá que a gente viu. Aqui o dom do patrulheiro que falou que eu teria acesso aos dons. Então se eu sou nível 1 eu vou ter acesso a um dom de nível 1. Dom de nível 1. E 2 dons de nível 0. Sempre 2 dons do nível inferior. Então se eu sou nível 3, por exemplo, aqui eu ia receber 1 de nível 3, 2 de nível 2, 3 de nível 1 e 4 de nível 0. Como eu sou nível 1, eu vou ter acesso a 1 de nível 1 e 2 de nível 0, tá? A gente vai ver no verso depois que ele vai deixar explicado lá bem, essa tabela bem dinâmica, bem explicada para cada nível. Você escolher o nível lá, ele vai te dar o total. O foco do caçador que eu mostrei. Aqui a questão do companheiro animal, com aquela habilidade de 5º nível. Ele vai te dar aqui a descrição dos atributos, as características do seu companheiro animal. Ponto de vida ele dá aqui para você ter o controle do seu companheiro animal. Então bora focar aqui no que a gente falhou lá na primeira preenchimento, que foi os atributos mínimos que a gente precisa ter: 11 em força e 12 em espírito, que a gente não atendeu. E também aqui a questão das perícias de combate. Bora voltar lá. A gente vai vendo lá e vai consertando aqui, beleza? Eu acho que não apareceu para vocês lá, então eu vou mostrar aqui, ó. Desculpa aí, eu tava falando, mas não tava aparecendo, tá? Então é aqui, ó, tá? Aqui, como eu falei, os patrulheiros da descrição, rapidinho. Aqui os modificadores que você vai receber por nível, tá? E os pré-requisitos que a gente não preencheu lá, que eu não mostrei porque eu pensei que tava aparecendo aqui, foi falha minha. A força precisa ser 11, a agilidade 12 e o atributo espírito 12, mínimo igual ou mais, tá? As perícias iniciais que a gente recebe 7 pontos já é calculado automático na ficha lá, só que a gente precisa escolher isso aqui obrigatoriamente, tá? Aqui, como eu falei, explicação dos pontos de coragem, habilidade de classe e a descrição do seu companheiro animal e das outras habilidades de classe. Cada classe tem a explicação de tudo e tem os seus pré-requisitos aqui, ó. Você pode observar aqui no caso do paladino, tá? Tem os pré-requisitos dele também, que são diferentes do patrulheiro. Beleza? Desculpa aí pela bocejada de manhã que eu tô com sono. Beleza? Então bora focar lá na correção disso aqui. Bora lá pra parte de corrigir a ficha aí no que a gente não atendeu. Beleza? Deixa eu só fechar aqui o navegador, vou abrir aqui a ficha, tá? A gente precisa atender lá então. Como eu falei, a nossa força precisa ser 11, eu vou ter que aumentar para 11 aqui na marra. Vou ficar devendo ponto e daqui a pouquinho a gente vê de onde a gente vai tirar esse ponto. É 11 e a agilidade 12, já estamos com 14 e o espírito precisa ser 12, tá? O espírito aqui tá 10. Então eu vou tirar o seguinte, vou tirar 2 de agilidade. Vou deixar 12 para mim botar 2 em espírito aqui. Eu vou estar atendendo os pré-requisitos totais aqui, beleza? Então eu tenho a força tinha que ser 10, força tinha que ser 11, tá preenchendo. A agilidade tinha que ser 12, tá preenchendo. E o espírito 12 tá preenchendo. Bora ver se a gente ficou devendo algum ponto aqui na ficha. A gente ficou devendo um ponto que tá negativo. Vou ter que tirar de algum lugar. Então vou ter que tirar uma vantagem aqui. Eu vou tirar o habilidoso, que a gente não escolheu esses 3 pontos de perícia de bônus que a gente ia ter. De mais 1 em 3 perícias da escolha. Então bora tirar, que a gente fica sem dever nada, tá? Eu vou botar o reflexos felinos aqui pra cima, para ficar mais bonitinha a ficha aqui. Eu vou botar o selecione pra cá. Vou botar o reflexos felinos pra cá. Só voltar aqui. Reflexos felinos. Ficou zerado. A gente não tá em dívida com o sistema. Estamos 0 pontos de perícia para gastar, 0 pontos de atributo para gastar. Beleza? Aqui então a nossa primeira parte da ficha está preenchida, cumprindo todos os pré-requisitos da classe, tá? Então fechou. A primeira parte aqui está preenchida com todas as habilidades, vantagens, desvantagens, as perícias, tudo preenchido. Fechou aqui, tudo preenchido, tudo certinho. A gente vai pro verso. No verso vai definir o mestre como é que vai ser o preenchimento do verso. Ou ele vai dar o equipamento inicial básico de cada classe e raça, ou ele vai
Então o valor em dinheiro para o senhor estar gastando, tá bom? É um sistema aí que ainda não defini os valores iniciais de dinheiro para cada classe, e então não tenho como mostrar para os senhores ainda. Mas eu vou fazer aqui como se eu fosse o mestre, você fez a ficha do elfo, e eu vou escolher aqui os equipamentos básicos, tá? Vamos definir o mestre. Vou colocar aqui uma mochila, seu personagem ter o que carregar. Tá em ordem alfabética aqui todos os equipamentos básicos, tá? De A a Z. Vou colocar aqui uma mochila, onde ele vai me dar a descrição do equipamento aqui, ó. Capacidade de 30 kg de carga na mochila. Ele não tem valor médio de custo, como eu falei, ainda não defini isso. E o peso do equipamento. Vou colocar aqui um saco para dormir o personagem. Bora ver aqui. Clicar aqui na setinha, ele me dá acesso a tudo. Vou lá para a letra S, saco de dormir, tá? E vou dar também aqui para o personagem um cantil de água, para ele estar escolhendo aí o personagem dele. Cantil, letra C. Kit base de sobrevivência, mochila. E acho que eu vou selecionar aqui umas rações de viagem, pessoal. Personagem tem o que comer, tá? Rações de viagem. Vou colocar 7 aqui. Uma semana de comida, onde ele calcula para mim aqui o peso, tá? Então uma ração de viagem para um dia, geralmente o peso dela é 1 kg. Eu vou mostrar aqui para os senhores lá. Aqui ele me deu 1 kg. Se eu botar 7, ele vai multiplicar o peso para mim, tá? Aqui ele está fazendo a soma do peso total, 13. E dependendo da minha capacidade de carga aqui, eu vou poder estar recebendo penalidade. A minha capacidade de carga está em 13 ainda, tá? Eu acho que ele está subtraindo aqui. Eu vou aumentar aqui para vocês verem lá que vai mudar. Montei para 12. Então meu peso aqui 18, peso da minha mochila. E a minha capacidade de carga já caiu para 8. Então só tenho mais 8 quilos que eu posso carregar sem receber penalidade do mestre em teste, tá? Que me envolvam estar carregando esse peso. Beleza? Deixa eu voltar aqui no verso. E vou reduzir aqui de novo para 7. 7 rações. Fechou? Então, o equipamento básico que o mestre deu aqui foi uma mochila, um saco de dormir, um cantil e rações de viagem. 13 kg de total. Agora eu vou pular aqui essa parte toda aqui de XP, de dinheiro inicial. Vou logo fechar aqui nas armas do meu personagem, que fica aqui embaixo, em armas e armaduras, tá? Como eu sou um arqueiro, eu vou dar um arco curto aqui para ele. Iniciar um arco curto. Dar as características dele aqui, o dano, o valor se eu fosse comprar e o peso, tá? Vou colocar a quantidade aqui para ele poder somar o peso a 1 kg. Vou dar uma revisada depois nesses valores aqui que ainda tá em revisão. Aqui eu vou dar para ele aqui uma aljava. Esse daqui você tem uma aljava. E carregar as flechas. E as flechas. Vamos logo escolher. Vou colocar logo as flechas. Fazer o kit do arco aqui. Letra F. Um kit de 20 flechas. Vou dar 40 flechas para ele aqui. 2 vezes 20, 40. Calculou o peso automaticamente. E vou dar uma adaga para ele, já que ele selecionou a perícia adaga. Então subentende-se que ele tem uma adaga. Aí ele me deu aqui o dano da adaga, onde o dano da adaga vai ser um D4 mais um modificador de força ou um modificador de destreza, entendeu? Ele pode focar o dano em força, no caso usando a adaga focada em força, ou só na destreza, um ataque mais habilidoso aí, com as mãos causando um dano maior. Então se meu modificador for maior em força, eu vou usar o modificador de força. Se meu modificador maior for de destreza, eu vou usar o bônus de destreza. Eu acho que o meu é de destreza, tenho certeza. Então seria um D4 mais o meu MD, que na ficha aqui vocês podem ver que meu MD é 3. Então meu dano seria um bom dano de 1 D4 mais 3. E o meu de arco, 1 D6 mais o modificador de agilidade. Meu modificador de agilidade é 2. Então meu ataque com arco seria 1 D6 mais 2. E o meu de adaga, 1 D4 mais 3 da minha destreza, tá? É isso, tá? As flechas estão aqui, conforme for gastando o personagem vai anotando. Esse peso é somado a esse peso aqui,
que vai me dar, vai subtrair do meu total de capacidade de carga, onde eu tenho uma capacidade de carga de 10 ainda disponível, tá? Antes de sofrer qualquer tipo de penalidade. O mestre vai definir o valor inicial de ouro de cada personagem. Vou iniciar aqui o personagem inicial aqui com 50 moedas de cobre, tá? Também o dinheiro, as pedras preciosas, você tem um peso. Vou mostrar aqui que tá tudo aqui já para você poder colocar na sua ficha: cobre, prata, ouro, barras de ouro, as pedras preciosas básicas do mundo aqui, ágata, ambar, ametista, esmeralda, granada, rubi, tudo para você estar preenchendo na ficha, tudo automatizado. Tem um diamante aqui, então ele tem um diamante que vale aproximadamente 150 moedas de ouro e o peso dele, tá? Não é o caso, mas caso encontre, o personagem pode estar preenchendo aqui, tendo o controle do seu tesouro, que diz, né, o dinheiro e o tesouro do personagem. Aqui em cima os equipamentos e roupas do personagem, e aqui embaixo as armas e armaduras. Faltou arma e armadura, bora escolher aqui uma armadura básica inicial para um patrulheiro. Provavelmente armadura de couro, armadura de placa ou uma roupa básica. O patrulheiro geralmente ele não tem muita roupa inicial, então acho que eu vou dar uma roupa básica para ele aqui, onde ele não vai ter praticamente a armadura para estar ajudando no dano dele, tá? Como é uma roupa básica, então ela não vai estar aqui em armas e armaduras. Eu vou dar uma roupa padrão para ele inicial, como se fosse de civil, né? Aqui eu vou lá na letra R, ver se eu encontro lá roupa. Bora ver onde é que tá aqui. Aqui em trajes, né? Vamos lá, traje da realeza, um traje comum, traje elegante, traje de fantasia, traje de viajante, traje de classe alta, classe média, rico. Então vai ser um traje de viajante, tá? Ele dá bônus de resistência ao frio 0, então não dá nenhum tipo de proteção, nada. É só um traje comum, o personagem não tá nu inicialmente, beleza? Traje completo de viajante, aumentou um pouquinho o peso. Aqui as moedas de cobre iniciais, mais as armas, tá tudo selecionado aqui. Bora aqui para a parte da tendência. A gente vai escolher a tendência do personagem. Vamos aqui um leal bom, tá? Um personagem bom. Aqui você vai estar podendo inserir a foto do seu personagem, tá? Se eu consigo fazer aqui, inserir a imagem. Eu acho que tá bloqueado aqui, mas eu vou desbloquear depois. Deixar para download já a versão. Aqui, ó, inserir imagem, tá bloqueado porque eu bloqueei, mas daqui a pouquinho eu vou estar desbloqueando para os senhores poderem estar inserindo a imagem do personagem aqui, tá bom? O nível atual é 1, ele já selecionou para mim automaticamente. Meu XP é 0. Se eu ganhar XP aqui, eu posso ir somando aqui. E automaticamente, quando eu ultrapassar esse valor de 1500, eu vou estar indo para o nível 2. E vou poder estar atualizando minha ficha lá no início para nível 2. A armadura, eu não tenho nenhuma selecionada, só meu traje comum que não me dá bônus de nada. Não posso colocar uma arma como armadura, então fica em branco. A minha defesa para absorção de dano ainda vai ser 0. Se por acaso aqui, um exemplo para vocês entenderem, eu tivesse aqui uma armadura de couro inicial, bora deixar uma armadura de couro inicial e o traje comum também lá guardado, ele vai me conceder aqui resistência ao frio, bônus de mais 1, um bônus de mais 1 em armadura, tá? E o peso de 5 kg e o custo de 10 moedas de ouro. Automaticamente aqui nas armaduras eu poderia selecionar essa armadura de couro, o que iria me dar um bônus de 1 em defesa, tá? Lá na ficha inicial ele ia somar para mim a minha armadura. Como eu estava com armadura menos 1, ele somou com mais 1, ficou um total de armadura 0. Então qualquer dano que eu sofra, eu vou absorver 0, tá? Se tivesse menos 1, eu ia receber mais 1 de dano do inimigo. Se eu tiver positivo em 1, eu vou absorver 1 ponto de dano. Se eu tirar 3 de dano e tiver armadura 1, eu ia receber só 2 pontos de dano. Isso a gente vai ver na questão do combate no outro vídeo. Esse aqui é só para vocês entenderem como preencher a ficha, tá? Aqui tem a parte das magias, preces, juras e dons, que no caso do nosso patrulheiro aqui, ele recebe um de nível 1 e 2 de nível 0, como eu falei. Se eu mudasse para nível 2, ia aumentar aqui o meu número de
total de magias ou poderes concedidos que eu ia poder usar durante o dia, tá? Aqui ele vai habilitar para mim, como eu sou um patrulheiro, ele já habilitou para mim aqui escolher os dons, tá? Se eu fosse um mago ia aparecer aqui as magias, se eu fosse um feiticeiro, os feitiços. Então no nível 1 aqui ele já habilitou para mim quando eu clicar aqui o dom de nível 1 e automaticamente eu selecionando o de nível 1, você vê aqui que eu não tenho de nível 0, então eu só vou poder escolher uma habilidade de nível 1, já que o patrulheiro não tem habilidade, dons de nível 0. Então se eu não tenho de nível 0, eu vou escolher uma de nível 1 para me usar. E aqui, como eu escolhi nível 1, ele vai automaticamente habilitar todos os dons de nível 1 para mim escolher, tá? Posso olhar as descrições completas lá no site, tá? Vou colocar aqui para os senhores verem rapidinho. Deixa eu colocar aqui, tá? Aqui no site eu tenho a relação aqui na aba aqui, ó, dos dons de patrulheiro. Você clica, tem a relação completa aqui, o índice com todos os dons, e aqui você pode estar baixando a relação completa com todas as descrições, custos e etc do dom do patrulheiro, tá? Não coloquei aqui que é muita página, mas você pode vir aqui baixar o arquivo em PDF, que você vai ter todo o material lá. Ah, tô com preguiça, não quero baixar, não quero ler, o que é que eu faço? Não tem problema, só você vem aqui, só habilitar aqui de novo, você vem aqui e seleciona. Eu vou querer uma amizade animal de nível 1, ó, é onde eu encanto uma besta para torná-la amigável temporariamente. O círculo é o encantamento com custo de 8 pontos de fadiga, tá? Na parte lá sobre a classe, ele explica para mim o que cada classe gasta para lançar uma magia ou uma habilidade. No caso, os patrulheiros gastam a fadiga, os magos a mana, os feiticeiros também gastam a mana, e aqueles como paladino, clérigos, gastam a fé, tá? São seus pontos aí que você gasta. Então vou poder usar aqui o dom amizade animal quantas vezes eu quiser, contanto que eu tenha 8 de fadiga para gastar. Caso eu gaste fadiga e não tenha fadiga suficiente para gastar, eu vou subtrair o que faltou dos meus pontos de vida. Por exemplo, a minha fadiga é 6, e para me lançar o dom amizade animal, eu preciso aqui de 8 pontos de fadiga. Então eu gasto 6 de fadiga e vou precisar queimar mais 2 pontos de vida para completar os 8, tá? E automaticamente o meu personagem vai ficar bem fatigado, tá? É isso. Ah, eu não quero amizade animal, você vem aqui, pode trocar em outra mesa ou na mudança de dia da narração do mestre, você pode estar trocando aqui. Se eu fosse de nível 2, eu ia poder estar escolhendo uma de nível 2, e duas de nível 1. Vou dar um exemplo aqui se eu fosse de segundo nível, tá? Ia poder escolher 2 de nível 1 e uma de nível 2. Ele ia atualizar essa tabela para mim aqui, eu ia conseguir escolher. Aí eu poderia escolher aqui, por exemplo, crescer espinhos, e de nível 1 curar ferimentos e amizade animal. Ele ia me dar a descrição resumida aqui, o círculo, eu já vou explicar o que é isso aqui, e os custos, tá? Inicialmente o patrulheiro ele consegue usar muito pouco os dons dele, devido ao custo alto. Então ele foca mais na sua habilidade física, no ataque, na defesa lá, e se necessário ele pode tentar utilizar aqui uma habilidade dessa, tá? Para apagar aqui é só selecionar. Então eu vou deixar aqui nível 1, vou deixar aqui o curar ferimentos, é importante. Custo 6, ciclo de evocação, tá? Aqui o que é o círculo? O círculo é aquela área em qual pertence o dom, a magia, o feitiço, onde você pode estar especializando o seu personagem, tá? Você, todo nível você recebe um ponto de especialização nas graduações em círculo, tanto mago, patrulheiro, feiticeiro, clérigo, que para você receber um bônus no teste para lançar aquele tipo de magia ou de dom específico, tá? Eu vou escolher aqui, por exemplo, lançar o curar ferimentos é de evocação, então eu vou focar aqui em evocação. Eu venho aqui em evocação mais 1, no nível 1 eu ganho um bônus de 1, então eu vou colocar mais 1 aqui na evocação. Então esse ponto aqui eu gastei aqui, evocação mais 1. Se tivesse 2, eu podia colocar a evocação mais 2, ou colocar uma evocação mais um outro aqui, mais 1 também, tá? Então seria 2 pontos, eu poderia gastar 1 e 1, mas como eu sou só 1 ponto, eu poder gastar só um pontinho.
tá? Então evocação 1. Então quando eu for fazer o teste do meu dom, para lançar o dom, eu vou precisar, eu vou ganhar um bônus de mais 1. Aí me lembra uma coisa também que eu esqueci de explicar para vocês aqui na primeira parte da ficha, é que o lançar magias também é perícia de combate. No caso do patrulheiro, lançar o dom, certo? Vou voltar aqui e vou mostrar para vocês. Aqui no final das perícias de combate, a gente tem aqui os 3 tipos de lançar habilidade, que é o lançar magia arcana, que é para os magos e feiticeiros, o lançar poder divino, que são para os servos dos deuses, no caso os clérigos, paladinos, sacerdotes, etc. E o lançar poder natural, que são para os bardos e patrulheiros, tá? Então eu vou ter que escolher aqui o lançar poder natural e eu vou ter que graduar. Então eu vou baixar aqui o meu adaga e punhal para 1, mais básico, e vou gastar esses 2 pontos aqui no meu lançar poder natural, com um total de 1d20 mais 8, sendo que se eu tiver aquele bônus de evocação do verso, esse mais 8 ainda teria o bônus de mais 1 quando eu usasse um dom de evocação. D8, 1d20 mais 8 mais 1 se for uma evocação. Se fosse um outro dom, como por exemplo aqui o detectar veneno, que é adivinhação / ritual, eu não ia receber esse bônus aqui. Eu ia usar somente o mais 8 e não ia ter o bônus de mais 1, tá? É isso, tá? Eu fiz a modificação aqui, coloquei o lançar poder natural 2, tirei 2 pontos de adaga, para mim não comprometer meus pontos de perícia, tá, senhores? Então a parte de selecionar dos poderes e magias é isso. Você segue essa planilha para selecionar a quantidade, tá? Tem o seu bônusinho aqui da graduação e o equipamento. Isso aqui fecha o nosso preenchimento de ficha. Então é isso, tá? Espero que eu não tenha esquecido nada aqui de preenchimento. No próximo capítulos aí a gente vai começar a explicar como funciona a realização dos testes, parte de perícia, parte de combate, tá? Parte de dano, de absorção de dano com armadura, esquiva, bloqueio. Nos próximos capítulos aí a gente vai tentar explicar, tá, senhores? Obrigado aí. Qualquer dúvida, vocês podem estar enviando pra gente aí nos comentários do vídeo, não tem problema, assim que possível eu respondo, eu crio um vídeo explicando as dúvidas dos senhores. Muito obrigado. No capítulo 3 aí, em breve a gente vai estar vindo com a questão das regras e testes.